Muito boa tarde, 1h, 13 horas, 1 em ponto, tá no ar o Ponto de Vista, abraçando a nossa grande audiência, abrindo a sexta-feira, como diria aquele locutor, lá de tempos idos, descortinando o final de semana. Desejando a você uma ótima tarde de sexta-feira, maravilhoso final de semana, tá começando o Ponto de Vista, 1h, 1 minuto, em multiplataforma para você que sintoniza 90,7, obrigado pela parceria, pela audiência de todas as tardes aqui. Para você que nos acompanha na TV Câmara, canal 7.2, muito obrigado pela preferência. E para você que está também nos vendo no canal, nosso canal no YouTube da CM4, onde quer que você esteja acompanhando, está no ar o Ponto de Vista, agradecendo a sua audiência nesta sexta-feira, sextou. Hoje é o dia 10 do mês de julho, mês das férias, é o dia 191 do ano, no calendário gregoriano, é o 191º dia do ano. Faltam 174 dias para terminar 2026. Hoje é o Dia Mundial da Lei. Hoje é o dia da saúde ocular. Você já fez seu exame? Pelo menos uma vez por ano você tem que ir aos oculistas fazer aquele exame ocular. Não é só aquele exame para troca de óculos, não. Fazer o exame de profundidade, fundo de olho, pressão do olho. Um exame de pressão de olho pode, inclusive, prevenir um infarto, você sabia? Por isso, procure sempre um especialista, um médico oftalmologista. Hoje é o dia da saúde ocular e hoje é o dia mundial da pizza. Rapaz, deu vontade agora de comer uma pizza. Mais tarde, né? Hoje a pizza. Vai ser uma pizza à espanhola. Vai ser uma pizza à espanhola. Eu gosto muito de pizza. Uma margarita maravilhosa. A pizza que nasceu lá na Itália. Pizza napolitana. É muito bom uma pizza, eu adoro a pizza. Hoje é o Dia Mundial da Pizza, o Dia Mundial da Lei e o Dia da Saúde Ocular. Aqui comigo o Gilson Lima nos botões mágicos, também o meu amigo Pedro Benavides, Márcio Mazulo, Marcelino Magalhães, Romildo Fernandes, estão comigo lá na TV Câmara, canal 7.2, direção geral, produção da jornalista Jocasta Pimentel e o comando de todo o complexo de comunicação, de todo o sistema de comunicação da Câmara Municipal, a coordenação geral é dela, da jornalista Moema Soares. Eu sou Renato Abreu, desejo a você uma ótima tarde de sexta na nossa companhia e um maravilhoso final de semana. Por falar nela, na Jocasta, que me disse que vai torcer Espanha, eu também. Vamos, as muchachas espanholas, como é que chama? Aquela dança espanhola, as castanholas. Penélope Cruz. Flamengo. É o Flamengo. A Penélope Cruz vai estar linda e maravilhosa lá ao lado do maridão dela, torcendo pela Espanha. Hoje tem Espanha e Bélgica. Eu sou essa Espanha. Jocasta Pimentel, as informações do tempo. Saudações espanholas. Boa tarde, Jocasta. Buenas tardes, Renato. Boa tarde. Ai, vamos lá, previsão do tempo, sextou com informação para você saber como fica aí o restante dessa sexta-feira aqui em Fortaleza e boa parte da região metropolitana. Nesse momento, os termômetros marcam 29 graus na capital cearense e o céu está parcialmente ensolarado, a umidade do ar chega a 69% e os ventos, Renato, sopram a 24 quilômetros por hora. Já na região metropolitana, no município de Guaiúba, por lá 29 graus também, céu parcialmente ensolarado, umidade do ar em 64% e ventos a 19 km por hora. E em Aquirás, os termômetros registram 29 graus com céu parcialmente ensolarado, ventos a 24 km por hora e a umidade do ar em 71%. Eu desejo um excelente final de semana para você. A gente está de volta na segunda-feira. Valeu, Jocasta. Bom final de semana para você. Buenas tardes. E vamos torcer Espanha logo mais contra a Bélgica. A Bélgica é um time perigoso. Tem que tomar cuidado com o Lukaku. Atacante perigoso. Ele só entra no segundo tempo. Ele entra com muita força, com muita volúpia. Todo mundo tem que ficar de olho ligado no Lukaku, principal a defesa espanhola. 1h, 5 minutos, 1h05. Tá no ar o Ponto de Vista, agradecendo a sua audiência. Crescimento das apostas online tem acedido alerta em todo o país, principalmente entre jovens e trabalhadores. Para orientar e prevenir riscos, o SESI e o SENAI estão lançando cartilhas educativas sobre os impactos das chamadas bets.
Isso é um problema sério, está virando um problema muito grave. As pessoas estão comprometendo seus orçamentos, pensando que pode ficar milionário de um dia para outro, apostando nas bets. Detalhes com a Fernanda Barrocas. As apostas online têm feito parte da rotina de muita gente, mas o que parece diversão pode trazer consequências sérias. Para ajudar na conscientização, o SESI e o SENAI lançaram 2 cartilhas educativas com orientações voltadas a estudantes e trabalhadores da indústria. O material aborda os impactos das apostas na saúde mental, na vida financeira e também no desempenho escolar e profissional. O diretor superintendente do SESI, Paulo Moll, chama a atenção para um dos principais problemas relacionados ao tema. Transtornos de ansiedade, endividamentos, conversas que são pouco produtivas, uma avaliação de que a aposta começa a virar um investimento. Então a gente começa a perceber uma confusão entre o que é entretenimento e o que é fonte de renda. Segundo o SESI, esse comportamento pode sair do controle e trazer prejuízos ainda maiores. Isso leva a transtornos de ansiedade, isso leva a depressão, isso leva a questões que são mais sérias dentro de família. Então é reconhecer esses processos, conversar com quem está próximo, ter a família próxima dentro desse processo de recuperação, é reconhecer quando essa ação que seria entretenimento ela está saindo do controle. As cartilhas, que também abordam temas como educação financeira, tomada de decisões conscientes e a importância de buscar apoio diante de sinais de perda de controle, são gratuitas e estão disponíveis em formato digital para toda a população. Fernanda Barrocas, da Fortaleza FM. Ponto de vista. Renato Abreu. 1h07, 1 da tarde, e agora virou a hora. 1h08, 1 da tarde, 8 minutos, ao vivo para você, o Ponto de Vista. Obrigado pela sua parceria, pela sua audiência. Valeu, Fernanda. Boa reportagem. Metrô de Fortaleza, isso é uma ideia legal, hein? Ganha vagões exclusivos para mulheres. Detalhes agora com o Kilmer de Campos. Todos os trens da linha sul do metrô Fortaleza contam agora com 2 vagões exclusivos para mulheres, correspondendo a 1/3 da composição. A regra vale para o horário integral de funcionamento de segunda a sábado, com foco em combater a importunação sexual. O uso é sinalizado nas portas e no interior dos trens, sendo opcional, já que as mulheres podem continuar usando os vagões mistos, caso prefiram. Joseane Monteiro, assessora do Metrofor, falou a nossa reportagem. O nosso trem é formado por 6 carros, ou seja, 6 vagões. E desses 6 carros, 2 são exclusivos para mulheres, os outros 4 permanecem mistos. Essa primeira fase é de educação mesmo, é uma campanha educativa. Nós temos vigilantes dentro dos trens e na plataformas que orientam, né, e explicam para aquele homem que aquele vagão é exclusivo das mulheres. Num segundo momento, a gente vai começar com a fiscalização de fato, né, para pedir a retirada, né, explicar para aquele senhor que ele não pode estar ali e de fato fazer a fiscalização mais rigorosa a respeito disso. Kilmer de Campos, Rádio Fortaleza 90.7. Valeu, Kilmer. 1h09, 1 da tarde, 9 minutos. Ao vivo para você, o Ponto de Vista está no ar. Espaço Cultural do Tribunal de Contas do Estado apresenta até o dia 31 agora de julho, exposição O Caçador de Memórias. Nela, o artista visual Adriano Paz está recriando histórias, transformando itens como papéis de revistas, resíduos sólidos e elementos de demolições em arte. O autor das obras está aqui conosco no Ponto de Vista e faz um convite especial. Fala, Adriano. Olá, pessoal, sou Adriano Paz. Quero fazer um convite muito especial para vocês virem visitar a exposição Caçador de Memórias, que ficará até o dia 30 de julho. Horário comercial da exposição, de 8 às 17 horas. Convido vocês a prestigiar essas obras de artes que têm um incentivo da sustentabilidade, onde eu ressignifico memórias e transformo em memórias afetivas através dos materiais que são utilizados, como resíduos, material de demolição, onde eu ressignifico todo esse material e construo as minhas memórias afetivas. Espero vocês.
Obrigado, Adriano, pela sua participação. Legal, hein? E um detalhe, a visitação é aberta ao público de segunda a sexta, de 8 da manhã até 5 da tarde. Lembrando que o Espaço Cultural do Tribunal de Contas do Estado fica na rua Sena Madureira, número 1047, no centro, olhando ali para a cidade da criança. 1h11, Associação Quilombola Boqueirão da Arara vai realizar tradicional festejo de São João com shows, quadrilhas e comidas típicas. Isso vai ser amanhã, sábado, dia 11, a partir das 5 da tarde. A entrada é gratuita. Eu estou aqui com a Madalena Barbosa Prata, presidente da associação, e dá detalhes da festa. É com grande satisfação que nós vamos ter o nosso primeiro arraiá dentro da comunidade, dentro do nosso quilombo, que vem também trazendo as apresentações como a nossa quadrilha, que tem a desenvoltura com o tema Cangaço, e o nome da quadrilha é Herdeiros de Palmares. Também vamos ter apresentação como Carimbó. Fora as apresentações, nós vamos ter as barracas. Essas barracas, elas vêm trazendo os produtos dos oficineiros, né? Tanto como artesanato de palha, como também o artesanato com madeira, lambedores, garrafadas. Também vamos ter bordado à mão, apresentações dos produtos dos oficineiros, mas além disso também vamos ter a nossa culinária, a amostra para as pessoas do que nós temos a mais dentro do nosso quilombo. Isso nos proporciona realmente uma realidade de retorno financeiro. Por quê? Porque essa situação vai gerar o capital para esses produtores. Obrigado a presença da presidente da Associação do Boqueirão, falando aí do São João, a Madalena Prata. E um detalhe é que a sede da Associação Quilombola Boqueirão da Arara fica na rua João Paulino de Oliveira, 11, no bairro Boqueirão da Arara, no município de Caucaia. 1h12, Fernanda Barrocas traz agora uma constatação preocupante. A maioria das mulheres brasileiras não tem reserva de emergência e enfrenta mais dificuldades para guardar dinheiro que os homens. Vamos conferir agora com a Fernanda Barrocas. A maioria das mulheres brasileiras não tem reserva de emergência. O dado é de uma pesquisa da Serasa e acende um alerta para o cenário financeiro no país. Além de não conseguirem guardar dinheiro, muitas ainda enfrentam dificuldades para fechar o orçamento do mês. A renda insuficiente aparece como principal obstáculo, o que acaba limitando a organização das finanças e o preparo para imprevistos. O cenário também se reflete na inadimplência. As mulheres já são maioria entre os brasileiros com contas em atraso e esse número segue em crescimento. A especialista em educação financeira da Serasa, Eduarda de Moraes, detalha os dados. A construção de uma reserva de emergência segue sendo um desafio para a maior parte dos brasileiros, mas uma pesquisa realizada pela Serasa revela que essa dificuldade é ainda maior entre as mulheres. O levantamento mostra que 19% das mulheres têm alguma reserva guardada, enquanto entre os homens o número sobe para 31%. Além disso, apenas 17% das mulheres conseguem pagar todas as contas do mês e ainda sobrar dinheiro para guardar, ante quase 30% dos homens. Mesmo diante das dificuldades, especialistas reforçam que é possível começar a organizar a vida financeira com pequenas mudanças no dia a dia. Quando o orçamento já está apertado, o primeiro passo para começar uma reserva é simples. Não é preciso um valor grande, é preciso constância. Então, vale escolher uma porcentagem da renda, mesmo que pequena, e separar esse valor assim que o dinheiro cair na conta, antes de gastar com qualquer outra coisa. O importante é criar um hábito. Criar essa reserva, ainda que aos poucos, é fundamental para garantir mais segurança e evitar dívidas em situações inesperadas. Fernanda Barrocas, da Fortaleza FM. Ponto de vista. Renato Abreu. 1h15, 1h15 ao vivo para você, o ponto de vista. Eu vou já falar com um narrador esportivo aqui, nosso, ele é repórter também. Ele está nos Estados Unidos, está em New Jersey, estado de Nova York, para a gente falar de Copa do Mundo. E por falar em Copa do Mundo e futebol, quero abrir um parênteses aqui para registrar aqui o aniversário do querido Silvio Carlos Vieira Lima, que está completando 85 anos, o Papa do Amadorismo. Começou lá nos anos 60 no Gazeta de Notícias, passou pelo jornal Povo,
foi para o Diário do Nordeste e hoje escreve uma prestigiada coluna de esporte amador no jornal O Estado, da querida família Palhano, e um jornal que me orgulho de ter já assinado a coluna do Polêmico. Então valeu, grande Silvio Carlos, 85 anos, um coração maravilhoso, uma pessoa generosa, um grande jornalista. E eu queria aqui fazer esse registro especial ao grande Silvio Carlos, o Papa, que já foi presidente campeão do Fortaleza, que cunhou, junto com o Zé Raimundo Costa, o slogan O Clube da Garotada, que foi responsável pelo crescimento exponencial da torcida tricolor junto aos jovens, a meninada, principalmente na atuação nas escolas. Grande Silvio, 85 anos, ele com certeza está sendo alvo de muitas manifestações de sua imensa legião de amigos. Silvio Carlos, 85 anos, o Papa. Valeu, Silvio. 1h16, Delton Sá. Tudo bem, Delton? Boa tarde para você, Renato Abreu. Boa tarde para os amigos que acompanham o Ponto de Vista. Um grande abraço para vocês. Como é que tá? Tudo em paz? Tudo beleza. Pai, que voz bonita, Delton. Que voz bonita, pai. É por isso que você tá nos Estados Unidos. Aí com a vozeirão. Bondade sua, bondade sua. Você fala de New Jersey, é isso? Né, nós estamos aqui no condado de Morristown, né, onde nós estamos, onde estava a seleção brasileira até semana passada na disputa da Copa do Mundo. Fica aqui, na verdade, um conglomerado de cidades do condado aqui, né, de pequenas cidades que formam no subúrbio de New Jersey ou Nova York, como queiram. Aqui é um lugarejozinho onde as pessoas de idade gostam de ficar no final de semana, muito tranquilo, áreas verdes, com bastante open mall, para o pessoal passear, sair daquela correria lá de Manhattan, de Nova York, e é muito comum as pessoas virem para essa região aqui dos Estados Unidos, viu, Renato? Ô, Delton, como é que tá a movimentação da Copa do Mundo? A Copa é um sucesso de público, não é? Bateu todos os recordes, por mais de 5 milhões de ingressos vendidos, ocupação de 97% em média dos estádios, não é? A Copa é um sucesso. E como é que tá o clima da Copa? Porque hoje tem jogão, hoje tem a Espanha e a Bélgica, né? Os espanhóis que são tidos como favoritos pelo supercomputador e a Bélgica, que é sempre uma seleção de tradição no futebol, né? O supercomputador, inclusive, nos algoritmos dele, ele crava que a Espanha é favorita, que deve passar para as semifinais e assim pegaria a França na próxima terça-feira. Me fala aí da movimentação e qual a expectativa para esse grande jogo entre a Espanha e a Bélgica, valendo vaga na semifinal da Copa do Mundo, hein, Delton? Primeiro dizer para você que eu não sou o supercomputador, mas aposto minhas fichas na seleção francesa. Tive inclusive ontem em Boston acompanhando o jogo entre França e Marrocos. É um time. Acho que a seleção francesa é a seleção a ser batida aqui nos Estados Unidos. Ela já veio como favorita e com o futebol que tem apresentado aqui, ela, na minha opinião, vem se credenciando como, de fato, a grande favorita ao título. É óbvio que a Espanha, a Argentina e a própria Inglaterra, que vai enfrentar a Noruega, que eliminou o Brasil, estão nessa relação. A gente já sabia disso, já eram seleções que eram tidas como favoritas, porque vivem realmente um grande momento. Não tenha dúvida, a seleção espanhola é uma seleção muito jovem, mas é uma seleção já de potencial indiscutível. Não por menos ganhou a Euro e está aí como uma das favoritas. Eu acredito na Espanha muito mais para a próxima Copa do que para essa. Tem um time muito jovem, mas é um time muito abusado, tecnicamente falando, um time ousado e de fato vai dar muito trabalho. Acho que se a Bélgica conseguir eliminar a Espanha, será uma grande façanha, talvez a maior façanha da Copa do Mundo. Também concordo contigo que a Espanha será favorita. Mas em relação ao sucesso da Copa do Mundo, é uma Copa com muitas reclamações também, viu, Renato? Sim, diga lá. Não tenha dúvida. Tá. Olha, preços de ingressos abusivos, com preços assim fora do comum. Um cara para ficar no último andar dos estádios, pagando mais de $2.000, mais de R$10.000. É muito Teve grande. jogo que, claro, baixou bastante. Teve jogo que você comprou a $500, a $300. Mas, de fato, com essa questão da própria FIFA revender o ingresso, que o cara desistiu por algum motivo, ter que devolver a FIFA revender. E aí teve um ágio enorme. E ontem, por exemplo, em Boston, uma constatação que já vinha tendo de outras emissoras de TV, de outros veículos de comunicação que estavam transmitindo. Tá. Delton Sá?
Estamos tendo uma variação aí no contato celular. Vamos refazer o contato, Gilson. Eu estou falando com o jornalista, repórter, narrador e cearense Delton Sá. Ele está em New Jersey, num condado, e ontem ele esteve em Boston acompanhando o jogão de bola. A França passou o rodo em cima do Marrocos 2-0. E eu concordo com você, Delton. A França é um timaço. Eles parecem que não correm o tempo todo. A França parece um time autômato. É impressionante. Aquilo só pode ser estratégia de inteligência artificial. Eles correm na hora certa. Eles não se desgastam. Eles tocam a bola com uma tranquilidade. É impressionante. A França parece aquele time robótico, que tem alguém numa maquininha controlando. Mas isso é treino. Isso é tática, isso é projeto de jogo. Isso com certeza foi desenvolvido com a ajuda de informações oriundas da inteligência artificial, não tenho nenhuma dúvida, que está, inclusive, sendo usada pela primeira vez no futebol nessa Copa do Mundo. Delton, tudo bem, Delton? Fizemos o contato. Tudo bem, só para... Sim. O que é que você acha do que eu falei da seleção da França? É uma seleção que não cansa, que corre no momento certo, se poupa. É um negócio impressionante. A França, ela é tal, ela não se abate. O Mbappé perdeu o pênalti, parece que não aconteceu nada, diferente do Brasil, que perdeu um pênalti e se abateu. É diferente a França, é diferente. Tu quer ver outra história? O Mbappé é a terceira Copa do Mundo dele, semifinal pode se igualar. O Cafu, o único jogador a fazer 3 decisões seguidas de Copa do Mundo. Verdade. E o Mbappé está perto disso. Isso. Então, o que acontece? É uma seleção experiente que já joga junto há muito tempo e tem essa harmonia que você citou, que é uma coisa impressionante. É impressionante. Todos os movimentos parecem ser programados pela seleção francesa. Os caras estão sempre no lugar certo, a posse de bola, o toque, a busca pelo espaço. Eu acho que é a grande seleção, de fato, para essa Copa do Mundo. Não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida. Então, vamos aqui projetar. Passando a Espanha pega a França na terça-feira. Amanhã tem a Argentina com a Suíça. Muita gente está dizendo que a Argentina vai pegar uma galinha morta. Muito cuidado com a Suíça. Eu não vejo bem assim, não. A Argentina vai ter que... Né? E a Argentina andou passando sustos aí contra o último jogo, então... com o Egito, e já tinha passado um susto com Cabo Verde. Do outro lado, tem dureza também. Tem uma Inglaterra, que eu acho que é favorito, mas tem esses Vikings da Noruega, tem esse Haaland, que é um atacante extraordinário, né, Delton? Ali é uma disputa, eu vou usar esse termo, regional ali, local da Inglaterra, ou da Europa, né? Verdade. Então eu acho que, eu vou apostar aqui, não sei se você concorda, eu acho que vai dar França e Espanha, e eu acho que vai dar Inglaterra e Argentina. Tô contigo, vou junto nessa daí. Também são as que eu também cravaria hoje, essa semifinal da Copa do Mundo, e aí, a partir daí, eu acho que a França será finalista com todo o talento da seleção espanhola hoje, mas ainda cravo. Do outro lado, eu não vou cravar, que eu estou sentindo a Argentina um pouco cansada, apesar de toda vontade contra o Egito, mas acho que a Argentina está um pouco cansada nessa Copa do Mundo, por isso que ela tem passado aí alguns apertos nos seus jogos dessa Copa do Mundo. Mas, de fato, se isso acontecer, vai ser só uma constatação do que foi dito antes da Copa do Mundo, porque se essas 4 seleções que você citou chegarem às semifinais da Copa do Mundo, é exatamente o que todo mundo previa. Essas 4 seleções são as grandes favoritas ao título de 2026. Sem dúvida nenhuma. Ô, Delton, você está nos Estados Unidos há muito tempo? Já tem história aí? Já tem um projeto de vida aí nos Estados Unidos da América? Não, na verdade eu vim. Eu vim só para fazer foi a cobertura da Copa, que legal. Cobertura da Copa pela Rádio Vale. E nós chegamos aqui no começo do mês de junho. Estamos retornando agora no final de semana. Como o Brasil foi eliminado, a gente segurou um pouquinho aqui e tal, mas a gente está voltando já no próximo domingo para o Brasil, depois de fazer essa cobertura. A gente trabalha lá na Rádio Vale FM, que é uma emissora lá de Juazeiro do Norte. Nós viemos aqui para fazer essa cobertura como única emissora do estado do Ceará presente aqui, cobrindo a seleção brasileira na Copa de 2026. Parabéns, e a Rádio Vale, eu acho que tem história. Tinha um amigo meu chamado Foguinho, todas as Copas ele ia, o Foguinho, transmitindo para uma rádio aí de Juazeiro do Norte, o grande Foguinho, ele já nos deixou, mas o Foguinho marcou história também, com esse pioneirismo de levar a transmissão da Copa do Mundo para uma cidade do interior do Ceará. Parabéns, viu, Delton, pelo seu trabalho, que alegria. Você se lembra do Foguinho, não? Você se lembra do Foguinho, não? Rapaz, o Foguinho é meu motivo de inspiração para fazer seleção brasileira de futebol. Olha aí.
o grande Fogo. Me lembro dele, inclusive, no PV, em jogos clássicos rei. Eu que já fui comentarista esportivo, trabalhei na imprensa esportiva, escrevi coluna de jornal esportivo, trabalhei com Alan Neto, do Superlativo, e fui, durante muito tempo, comentarista esportivo da equipe da M do Povo. Eu não sei se você conseguiu ouvir, mas eu vou tentar repetir para você, tá? Dizer que o Foguinho é minha inspiração para esse trabalho. Deu para compreender. Delton Sá, valeu, viu, Delton? Obrigado, meu querido. Parabéns pelo seu trabalho e bom retorno. Pena que não deu para o Brasil chegar na final, mas também tem que mudar muita coisa no futebol brasileiro. Seleção brasileira. Valeu, Delton. Obrigado por sua participação. Ao vivo, tá aí o Delton Sá, direto dos Estados Unidos. Ele tá falando de New Jersey, ali nos arredores aí. New Jersey, no estado, fica no estado de Nova York, não na New York City, na ilha de Manhattan, onde vai acontecer a final, que vai ser em New Jersey, no domingo, dia 19. E aí, quem vai pra final? França já tá na semi. Espanha e Bélgica, passa uma das duas. Quem passar, pega a França. Amanhã tem Noruega e Inglaterra, Argentina e Suíça, que fazem a outra semifinal na quarta-feira. No sábado que vem, passando isso no outro, a disputa do terceiro lugar, e no domingo a grande final lá em New Jersey, como disse o Delton, ingressos abusivos, né? $3.000 o ingresso? Brincadeira, hein? Até para quem ganha em dólar, é uma conta salgada. Imagine para quem vai comprar pagando em real. Aí é muito complicado. Valeu, Delton Sá, obrigado. Parabéns aí à equipe da Rádio Vale de Juazeiro do Norte. 1h27, falando de Copa, cadê ele, hein, Gilson? Alô, ontem o Quilmenicampo não quis apostar comigo na França. Amarelou, né, Quilmenicampo. Tinha ganho a aposta, mas não apostou. Alô, Quilmer, cadê você, garoto? Grande Renato, aquele abraço. Boa tarde, os amigos do programa Ponto de Vista. E a Copa tá acabando, hein? Ontem, primeiro jogo das quartas, e deu França, como eu havia falado, como eu havia previsto. Esse Marrocos não é de nada. 2-0 França, assim. Um gol do Mbappé e um gol do Brasil, Dembélé. Daqui a pouco a bola rola em Los Angeles, Espanha e Bélgica. E amanhã, rodada dupla. Aqui, tem o jogo das 18 e o jogo das 10 da noite. Às 18 horas, Noruega e Inglaterra. Amanhã, em Miami. E às 22 horas, 10 da noite, Argentina e Suíça vão duelar pela última vaga nas semifinais. Aí o emparceramento é o seguinte: a França, que eliminou Marrocos, aguarda o jogo da tarde, Espanha-Bélgica. E os clubes que jogarão amanhã, Noruega, Inglaterra, Argentina e Suíça, duelarão na quarta. Então, a Argentina já sabe que se eliminar a Suíça, joga contra Noruega ou Inglaterra na quarta. E os franceses, a França, que eliminou Marrocos, joga na terça contra Espanha ou Bélgica. Outras informações da Copa do Mundo. Sim. O Neymar, que já havia encomendado um iate, esse iate foi fabricado aqui no Ceará, ali bem pertinho do Marina, ali bem pertinho onde será erguido o novo prédio da Câmara Municipal. Pois é, o Neymar encomendou um iate, o iate foi entregue, custou a bagatela de 120 milhões de dólares. Tem 3 suítes, tem heliponto e tudo mais, e o iate já está em alto mar, indo para a Marina de Angra dos Reis. Outras informações, a camisa do Haaland, a 9, o goleador em cima do Brasil, o Haaland, deu de presente, sabe a quem? Ronaldinho, pois é, o Ronaldo Nazário. O Ronaldo foi quem recebeu a camisa do Haaland de presente. O Haaland nunca escondeu para ninguém que há muito tempo atrás era fã do Ronaldo. Ele disse que viu o Ronaldo jogar pela televisão. Mais um técnico papocou. Mais um foi demitido. O Zlatko Dalic, treinador da Croácia, foi demitido depois da fracassada campanha da Croácia. Aquele gol anulado pelo fio de cabelo acabou derrubando o Zlatko Dalic. Artilheiros da Copa, com o gol do Mbappé, ele soma 8. Lionel Messi, 8.
o Haaland 7, o Harry Kane 6 tá e bonita a o briga. Dembélé 5 gols, são os principais artilheiros da Copa. Hoje tem Espanha e Bélgica, lembrando que na Copa de 1986 os dois duelaram e deu Bélgica. Foi 1-1 no tempo normal. O Keulemans fez o gol belga e o Juan fez o gol espanhol. Nos pênaltis, 5-4 para a seleção belga. Seleção da Bélgica, que tem uma escola espetacular de goleiros. Lembra em 82, era Jean-Marie Paf, grande goleiro. Em 86, 90, Michel Prédhomme. E agora, Courtois. A Bélgica, que tem uma escola de grandes goleiros. Para eu finalizar, falar aqui de uma pitadinha no nosso futebol, Bora né? lá. Série B do Campeonato Nacional, o Fortaleza joga domingo 18 horas contra o Atlético de Goiás, lá em Goiânia, e o Ceará na segunda-feira contra o Atlético no PV. Fortaleza domingo, Ceará na segunda. Amanhã quem joga é o Floresta, em Caxias do Sul, 11 da manhã pela Série C. E no domingo, o Ferroviário enfrenta o Imperatriz no PV e o Iguatu joga contra o Maguari, lá no estádio Morenão, na região Centro-Sul. Renato, o povo de Marrocos te adora. Né? Quilmer de Campos, ponto de vista. Me aguarde, viu, Quilmer? Aqui, ó, meu boné da Espanha aqui, ó. Espanha. Me aguarde, França. 1h32, vou pro intervalo, a gente volta já com entrevistas exclusivas no Ponto de Vista, agradecendo a sua audiência nesta sexta-feira. Eu volto já. Livinha e Chico, da turminha do Espaço Evoluir em Ser Autista é Ser Único. E isso é motivo de orgulho. Essa é a história do Chico. Chico organizando objetos, concentrado, no seu ritmo. Por que tu faz tudo assim, Chico? Porque assim eu me sinto bem. Cada pessoa tem seu jeito de ver e sentir o mundo, e todos os jeitos merecem respeito. Chico tenta se comunicar. Alguém não entende de imediato. Nem sempre a comunicação é igual. O importante é estar disposto a entender o outro. As pessoas passam a interagir melhor com o Chico. Ser autista não é ser diferente demais. É ser único do seu próprio jeito. E isso é motivo de orgulho. Orgulho autista, celebrar quem você é. Câmara Municipal de Fortaleza, valorizando a diversidade, respeitando cada história. Prefira lâmpadas de LED. Elas consomem até 80% menos energia e duram muito mais. Um investimento pequeno que faz diferença no planeta. Pequenas atitudes geram grandes mudanças. Você sabe tudo o que pode, o que não pode e o que deve fazer nas eleições de 2026? Não tenho a mínima ideia. Sim, sei. Eu acho que sei. Não. Tem coisas que eu ainda tenho dúvida. Neste ano, a proposta é não abrir espaço para dúvidas. Por isso, a Justiça Eleitoral lançou o Manual do Eleitor. O material reúne em um único lugar as principais informações que toda eleitora e eleitor precisam saber. Temas de acessibilidade, combate à desinformação, trabalho das mesárias e mesários e muito mais. Conheça o Manual do Eleitor. Afinal, conhecer os seus direitos é o primeiro passo para exercer a cidadania.
E a participação do público e de especialistas. Renato Abreu. 1h35, de volta ao vivo aqui do Ponto de Vista, desejando a você um ótimo final de semana, uma maravilhosa sexta-feira. Hoje é dia 10 de julho de 2026. Estou recebendo aqui a psicóloga Heloísa Fux. Ela voltou ontem de uma peregrinação pelos Lençóis Maranhenses. Um caminho de transformação, é isso mesmo? É? Doutora Heloísa, tudo bem? Boa tarde. Obrigado pela presença. Muito obrigada, Renato. É uma alegria estar aqui novamente. Sou fã do seu programa. Que coisa boa. Estou feliz de poder compartilhar sobre essa experiência que foi tão intensa para mim. Pronto, a gente vai conversar. Aliás, eu vou até fazer um registro aqui. Aquela ida que a senhora fez ao Questão de Ordem, que é um programa que eu apresento na TV Assembleia, gerou uma enorme repercussão. É mesmo? Aquela nossa conversa foi realmente extraordinária. Me marcou muito também. Muito importante. Boas perguntas, Renato. Doutora Heloísa, me fala, começa aí, peregrinação, silêncio, ancestralidade, reconexão, como é que é isso? Renato, eu estou chamando de peregrinação isso, que nem é, na verdade, um lugar reconhecido como um lugar santo. Quando a gente pensa peregrinação vai logo para o lado religioso. Canindé, né? Essas peregrinações Caminho assim. de São Tiago, lá na Espanha e tal. Isso. Eu estou chamando de peregrinação porque acho que tem uma diferença importante aqui da gente fazer turismo, da gente fazer esse tipo de viagem aqui. E apesar de não ser um lugar santo, os Lençóis Maranhenses são o grande deserto brasileiro. Esse é o nosso Saara, né? Isso. É um deserto que tem o tamanho da cidade de São Paulo. É imenso. É imenso. Então, é coberto de areia, tem as suas lagoas. E eu entendo que essa é uma viagem muito simbólica de se fazer. Primeiro, porque a gente faz a pé. São 50 quilômetros caminhados. Inteiro a pé e, de preferência, descalço. Eu fiz toda essa caminhada descalça. Segundo, porque a travessia do deserto, inclusive na tradição católica, na tradição cristã, é muito referenciada como um processo de transformação interior. O livro do Êxodo, né? Exato. A saída do Egito, cruzando o Mediterrâneo, Moisés, né? Os 40 dias, 40 noites. Exatamente. Em busca da terra prometida. Exato. Tem algo aí que nos reconecta de uma forma diferente de quando a gente vai para uma viagem de turismo, por exemplo. Quando a senhora levou um grupo com a senhora? Ou foi... Eu fui com a minha melhor amiga que está aqui comigo também. Fomos só nós duas. Tá certo. Exato. Porque eu entendo que a viagem de turismo a gente vai para fazer foto nos lugares muitas vezes, não é assim? Vai até lá, bate o retrato na Torre Eiffel, come lá no restaurante, prova a comida, que é um tipo de viagem muito interessante também, mas que tem um tom diferente do que eu estou propondo aqui, né? Eu acho que da maneira como a gente está vivendo hoje, com o excesso de estímulos que a gente tem, de uma forma muitas vezes muito desconectada do momento presente, esse tipo de experiência nos oferece uma parte da solução para as nossas questões psicológicas também. Ansiedade, depressão, excesso de estímulos, desconexão com a nossa realidade imediata, né? Então, foi muito, muito bonito. Espero em breve também levar um grupo para fazer. A senhora planejou quando o insight para realizar essa viagem nos Lençóis Maranhenses? Eu tive um semestre muito intenso de trabalho. Esse ano começou com tudo. Então, eu me senti sobrecarregada. Que bom, né? Trabalho é coisa boa, né? Mas graças a Deus, a gente só agradece. É quando tudo dá certo, é quando a gente mais sente, né? Isso. Então, foi um semestre de agenda muito cheia, muitos afazeres. Chegando para o final do semestre, eu senti que eu estava sobrecarregada mesmo. Das coisas boas acontecendo normalmente, né? Eu queria uma pausa, mas eu queria uma pausa significativa. Então, quando foi lá para maio, junho, eu comecei a planejar, como é relativamente perto, é aqui no Maranhão. É uma viagem que dá para fazer um pouco de última hora. E nesse planejamento se incluiu uma amiga querida, mas a princípio eu faria sozinha. Aí a senhora... Foram quantos dias lá nos Lençóis? São 4 dias. 4 dias? Isso. Caminhando? Caminhando. Ladeira acima, ladeira abaixo, duna acima, duna abaixo, comparadas, porque essa época do ano, pós a temporada de chuva, tem várias lagoas no meio das dunas. Então, são pontos que a gente para, se refresca, toma um banho, faz um lanche, mas segue caminhando. Essa experiência de caminhar... E onde é que dorme, doutora? No meio do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, tem
nativos que vivem lá desde sempre e que são os únicos pontos de apoio dentro desse vasto parque. Tem 2 comunidades que moram lá, então a gente caminha até eles, dorme lá de uma forma muito simples, em redários, comendo com eles na mesa da casa deles para seguir caminhada no outro dia. Mas levou uma mochila com alimento, com alimentação, com água? Então, essa mochila foi um outro ponto para mim também, Renato, porque a gente tem hoje à nossa disposição muitas possibilidades de consumo. Muitas coisas, a nossa vida moderna ela é muito facilitada. Né? A distância de um clique, a gente compra qualquer coisa e tem qualquer coisa. E para poder fazer uma caminhada longa como essa, no calor, começando muito cedo, a gente precisa fazer uma mochila leve. Eu fui com uma mochila que não tinha nem 10 itens. Eu fui com uma mochila mínima. Justamente pouca roupa, pouca muda. 2 mudas de roupa, um mínimo. Protetor solar, muito protetor solar. Água. A garrafinha e uma tal. Comidinha para comer no meio do caminho, umas castanhas, tudo muito leve, porque caminhar, ainda mais areia fofa, morro acima, morro abaixo, é muito exigente para o corpo. Boné para proteger do sol e etc. Tudo com proteção solar. Proteção solar. Mas isso me fez refletir muito sobre a nossa forma de andar no mundo, na verdade, né? O quanto a gente enche a nossa mochila à toa, muitas vezes, simbolicamente, das coisas todas que a gente vem acumulando ao longo dos anos, as nossas crenças, as nossas mágoas, as nossas dores, como fica difícil caminhar na vida, seguir na vida carregando tanta coisa. Então, para mim também foi um processo de purificação nesse sentido. É autoconhecimento, não deixa de ser, né? Totalmente. Peregrinação é sobre isso e essa é outra diferença também de uma viagem de autoconhecimento para uma viagem turística. É a forma como você faz, enxergando os sinais do caminho e aprendendo com as coisas que estão acontecendo. Viajar e fazer essa imersão com uma amiga, eu acho que é uma boa opção, porque eu acho que essa caminhada sozinha, eu estava aqui imaginando, dá medo. Medo de quê, Renato? É uma das coisas, medo dos nossos medos, sei lá. É justamente para poder enfrentar esses medos que a gente faz esse tipo de experiência. Ou você domina os seus medos ou eles vão te dominar. Ou você cuida bem direitinho deles ou eles vão controlar a sua vida. Ainda mais sendo mulher, empreendedora no Ceará, nesse Brasil, nesse mundo. A senhora é uma mulher muito corajosa, de fato. Né? Muito obrigada. E isso é construído conscientemente, com muita prática, inclusive. A doutora Luísa Fux aqui, que a senhora tem raiz lá no Porto Alegre. Eu nasci no interior do Rio Grande do Sul. Isso, exatamente. Quase foi freira. Quase fui freira. Isso foi importante no seu fortalecimento espiritual, né, nesse período. A minha relação com a espiritualidade começou muito cedo na vida e eu cultivo ela ao longo do tempo. Hoje, com uma visão bastante aprofundada a partir da psicologia, eu com a psicologia não estou pregando nada, mas eu entendo o quanto a fé ela é um lugar de estabilidade dentro de nós, que para cada um, do seu jeito, pode e deve ser fortalecida, né? E hoje em dia a gente sabe, por exemplo, com todos os estudos de neurociência, que a segurança pessoal ela é construída também a partir da relação com espaços abertos. Olha que coisa interessante. A gente pensa que segurança é ficar aqui num lugar como esse, com paredes sólidas, um teto sobre a cabeça, estamos seguros, né? Mas o nosso sistema nervoso, ele se regula a partir do contrário. Quanto mais amplo o horizonte onde a gente está, mais seguro o nosso corpo se sente. Por isso, quando você me perguntou de medo, eu pensei, foi a última coisa que eu senti quando eu estava lá, foi medo. Tem uma coisa do corpo relaxar em estados muito profundos quando a gente está... Mas o fato de estar acompanhada, isso também é interessante, porque eu estava imaginando só, não é? Caminhando só, 4 dias, uma mulher, aqui não tem nada de machismo, né? Porque eu me estou colocando como um homem e teria medo de fazer a caminhada só. Né? E a senhora planejou fazer só. E aí deu certo, uma amiga e tal. De certa forma, é uma companhia, é uma conversa, quer dizer, uma parceria. Não é possível entrar totalmente só dentro do parque. Você precisa ter um guia, você precisa ter um ponto de apoio e referência. Isso sim. Né? Mas como a nossa intenção era justamente fazer uma caminhada silenciosa, tirar totalmente as distrações... O guia caminhava lá na frente, só marcando o caminho. Ela também, muito longe de mim, justamente para a gente poder ter esse espaço de ficar só. Mesmo que... Não era uma caminhada, não era um bate-papo durante a caminhada, não. Era cada um na sua imersão. Até porque precisamos respirar, né? Para poder caminhar, a gente tem que respirar de boquinha fechada, porque a gente começava a caminhar às 2:30 da manhã,
2h30? Claro, porque senão vamos caminhar no sol quente como, né? Madrugada bonita. Lindo, firmamento céu estrelado. Bonito. Abóbada celeste cravejada de estrela, porque não tem nenhuma luz artificial por ali. Isso. Uma lua cheia linda iluminando o caminho. Nascer do sol no meio das dunas. Que livro vai sair daí, hein? Gostou, Renato? Que livro? Eu estou aqui viajando, né, em capítulos dessa construção. Quem sabe, quando eu levar um grupo, você não vem com a gente. Olha, eu achei interessante a ideia de levar um grupo nessa perspectiva. Né? Eu acho muito interessante. Mais contemplativa, isso, né? Eu acho também. Essas experiências de natureza, eu tenho uma conexão com Deus que é muito pessoal. Talvez muita gente vai né? ter a sua primeira experiência, de fato, numa viagem assim. E não aquela viagem dos flashes, etc., de pousar em frente ao Taj Mahal. Que é legal também, né? É legal. Mas a viagem que nos transforma é aquela que nos atravessa. E para alguma coisa nos atravessar, precisa de tempo e calma. É um outro ritmo. Quando a gente viaja a turismo, a gente geralmente está viajando atrás de chegar num lugar. Você pensa que o deslocamento é um atrapalho. Quanto mais rápido eu chegar, melhor. Vamos pegar um avião, vamos pegar um carro rápido para chegar logo lá e bater o retrato, né? Mas numa peregrinação é justamente o tempo de deslocamento que nos prepara para conseguir chegar nesse lugar e estar permeável para sentir o que tem lá. O destino não é o ponto final, o destino é o próprio percurso. Assim eu estou imaginando vida, né? aqui, eu como jornalista, né? Eu estou imaginando que, mas como pelo objetivo da viagem, evidentemente que não teve celular, ou se teve, ficou guardado. Não tinha sinal. Não tinha sinal, mas imagens podiam ser feitas, né? Eu fiz bastante coisa, assim, eu gosto muito disso, né? E é um lugar muito fotogênico, muito fotográfico. Exatamente. É lindo. E essas imagens a senhora vai disponibilizar no seu Instagram? Estão lá já algumas no meu Instagram e ao longo do tempo eu vou postando um pouco mais para compartilhar. Então é só procurar lá, Heloísa Fux CH. Isso, Heloísa sem H e o Fux Fuchs. Então, gente, no Instagram da doutora Heloísa Fux, que é psicóloga, vocês vão encontrar imagens belíssimas dessa peregrinação que ela fez lá pelos Lençóis Maranhenses. E a ideia é levar um grupo, eu acho que seria uma ótima experiência. Eu acho que muda as pessoas. Gostei da sugestão do livro, gostei da sugestão do grupo. Obrigada, Renato. Faça um livro. Faça um livro, sensacional. Obrigado, doutora Heloísa. A senhora é sempre surpreendente, né? Muito obrigada, Renato. É uma alegria poder estar aqui e compartilhar contigo em primeira mão. Muito obrigado pela presença da senhora. Doutora Heloísa, que coisa, que experiência, que narrativa legal. Peregrinações como caminho de transformação pelos Lençóis Maranhenses. Que legal. Obrigado, doutora. 1h47, 1h47. Vou chamar a Fernanda Barrocas. Pneus nacionais podem durar mais que os importados e gerar economia? Fernanda. Pneus de fabricação nacional podem durar mais do que os importados. É o que aponta um levantamento feito com mais de 700 mil pneus de caminhões e ônibus em todo o país. O estudo mostra que os modelos produzidos no Brasil têm, em média, uma vida útil maior e menor taxa de descarte já na primeira tentativa de reaproveitamento, processo conhecido como recapagem. Na prática, isso significa mais economia para transportadores e também menos impacto ambiental, já que reduz o volume de resíduos. O jornalista automotivo Roberto Costa explica que os pneus nacionais seguem padrões de qualidade reconhecidos internacionalmente. Todas as fábricas que estão instaladas no Brasil têm pneus de primeira linha, de primeira qualidade. Até uma outra marca mais desconhecida, se você for olhar no pneu, essas marcas são produzidas pelas grandes marcas. Então, o nosso pneu é de primeira linha, pronto para rodar em qualquer lugar do mundo. Segundo o levantamento, cerca de 1 em cada 5 pneus importados é descartado logo na primeira avaliação para reaproveitamento, o que pode aumentar o custo no longo prazo. Roberto Costa faz um alerta sobre a procedência desses produtos. O pneu importado, não se sabe a procedência, não se sabe se ele é um pneu novo, é remold. Remold é aquele que pega-se um pneu velho e se transforma num pneu novo, mas não é recalchutagem, é colocado outra banda de rodagem, tudo é vendido como novo. Já dependendo da origem do pneu importado e dependendo de, sei lá, quem é o fabricante, é um risco.
Na hora da compra, é importante avaliar não apenas o preço, mas a durabilidade, a segurança e a confiabilidade do produto. Fernanda Barrocas, da Fortaleza FM. Ponto de vista. Renato Abreu. 1h50, abraçando nossa grande audiência aqui no Ponto de Vista, desejando a você um ótimo final de semana. Eu conversei com a doutora Fux, que é psicóloga, e estou aqui com uma psicanalista, a doutora Elaine Detome, do Instituto Revoar. Vamos falar aqui do luto. Doutora Elaine, tudo bem? Tudo bem, Renato. O que é o Instituto Revoar? O Instituto Revoar, ele é o braço social da Rede Memorial Fortaleza, que é um complexo funerário que trabalha com as despedidas. Tá. E o Instituto Revoar, ele veio para cuidar das pessoas em relação ao luto, ansiedade, depressão. E a gente tem uma missão de poder ajudar as pessoas que, enquanto a gente estiver aqui, que nós possamos ter uma boa vida. Porque a única certeza que nós temos é que um dia nós partiremos. Mas até lá, que tipo de vida a gente está levando? É interessante isso. Agora, eu tinha um amigo que também era psicanalista, ele já não está neste plano, doutor Antônio Mourão Cavalcante. A gente sempre conversava sobre a importância, ele dizia, jornalista, as pessoas precisam curtir o luto. Ele usava esse termo, curtir. Eu digo, mas Mourão, curtir? Sim. As pessoas precisam viver o luto. Quem não vive o luto gera um pouco... Vive de luto. A pandemia mostrou a importância do luto, porque as pessoas não velavam seus entes queridos, não enterravam seus mortos. E isso abriu um buraco grande nas pessoas. O que a senhora está dizendo realmente é verdade. Por que é importante vivenciar o luto? Trabalhar a questão do luto. E minimizar aquela saudade, transformar aquela saudade em algo que lhe coloque para frente. E não lhe empurre para baixo. Renato, que nós ocidentais, culturalmente, temos muita dificuldade de falar sobre o luto. Nós ocidentais temos isso. Isso, a gente tem dificuldade de vivenciar a partida, a despedida. Diferentemente, por exemplo, no México, que dia de finados é um dia de festa lá. Eles encaram a passagem como algo mais natural. E a gente tem dificuldade de falar sobre esse assunto. Não quero falar sobre isso, não vamos conversar. E a gente precisa trabalhar a educação das nossas crianças. De onde é que vem isso, doutora? A senhora tem algum estudo sobre isso? De onde vem esse nosso bloqueio em relação ao luto? É a negação da dor. Porque, veja, é até contraditório isso, né? Porque nós estamos falando de sociedades cristãs. E no cristianismo, eu sou cristão, eu sou católico, no cristianismo, e eu me fortaleço muito nisso, inclusive uso muito isso nos meus lutos que a gente vivencia ao longo da vida, de que a gente tenha plena convicção, a fé de que a gente vai estar bem quando a gente sair deste plano. Essa é a razão do cristianismo. É dicotônico, né? Não é a razão. Foi isso que a gente aprendeu na ressurreição de Jesus. Ele abriu o caminho para a vida eterna. Então, se eu acredito nisto, por que eu vou ficar tão para baixo quando um ente querido parte? Não, ele está bem. Eu não sei por que as pessoas entram nessa contradição. Se passam a vida toda na missa, etc., falando. É que é passado de geração em geração. É o modo como as pessoas estão vivenciando. Acreditam no cristianismo, estudam, mas na vida real negam a dor, a despedida, o viver sem aquela pessoa, que é tão natural quanto nascer. Você não vai ter mais ela ali, mas tem toda uma memória afetiva que pode ser trabalhada. É assim que vocês fazem? Isso, exatamente. E quando a gente fala sobre trabalhar a educação das crianças, é o quê? Quando tiver um velório, leva as crianças. Tem muita gente assim, não... Aquela história, velório não é lugar para menino. Não é para menino, é lugar sim. É sim. Outra coisa, quando perde um animal de estimação, chega em casa, o que é que os pais falam? Fugiu. Não está mais aqui. Não fala. Muitos fazem com que aquela... Hoje já tem, inclusive, cemitérios de pets, isso, né? Para se enterrar os pets, etc. A gente tem, para se constrói algo nesse sentido. Mas isso é verdade, né? Ele fugiu. Nós vamos dizer
por fulano que o bichinho morreu. Ninguém diz. Não vamos falar da morte. Diz assim, mamãe, cadê a vovó? Virou uma estrelinha. Não é para dizer virou uma estrelinha, virou um anjinho. Não é esse o modo da educação para a morte, não é esse. É dizer, a vida, ela acaba, é a finitude. Então, a gente educa as crianças quando faz ela encarar um cemitério, porque para elas é mais natural do que para a gente. E vivenciar o luto é lidar com as perdas significativas, porque o luto não é só a perda de um ente querido. O luto é o quê? Recebi um diagnóstico de um câncer, ou de que o meu filho tem uma doença incurável, um problema de muitas vezes não ter reversibilidade, a perda de um emprego, mudança de uma cidade. Tudo isso são processos, né? São lutos. Né? E quando esse... Doutora, a nossa vida é uma eterna perda, né? Viver é sempre perder. Vive melhor quem sabe perder. Pronto. E por isso que a gente precisa trabalhar as nossas perdas, na separação, a traição. Todos nós, em algum momento, fomos traídos por um amigo. Ou nos decepcionamos com alguém que a gente esperava que fosse de uma forma e foi de outra. E o luto, o que é o luto? Ele é exatamente o processo de quando houve uma ruptura significativa até o momento em que eu tenho a aceitação. A gente não usa muito, Renato, o termo superação. Não. Eu vou superar isso. Ou você vai superar isso. A gente fala aceitação. Porque a grande questão do luto é o aceitar aquilo que me aconteceu. Você, de repente, vive uma vida abastada, com os seus pais lhe proporcionam isso, ou você desenvolveu ao longo da sua vida, e de repente você tem uma perda, como aconteceu na pandemia, que muitas pessoas fecharam as portas das suas empresas, tiveram que demitir funcionários e foram viver com a renda inferior. Foi algo que aconteceu externo que não estava no poder. Luto, né? Então, o luto é um processo de reorganização. Eu vou reorganizar a minha vida. E quando há uma reorganização, essa mudança drástica, a gente oscila entre estar bem e não estar. E às vezes a pessoa confunde com depressão. Porque a depressão é estar no não estar bem continuamente. O luto, ele é o quê? Eu tô bem, eu tô mal. Eu tô bem, eu tô mal. Ele oscila. Uma pessoa que não consegue, digamos assim, não é superar, né? Aceitar o luto. O que é que faz? Ela precisa falar. O que é que acontece? Principalmente os homens têm mais dificuldade de falar. A senhora sabia, a senhora está falando aí esse aspecto? Eu particularmente não gosto de ir a velórios. Não sei se isso tem alguma coisa de quando eu era menino, alguma coisa assim. Mas eu consigo ir a velórios de algumas pessoas e me faz bem aceitar que perdi uma pessoa importante. É um choque de realidade. É um processo. E muitas vezes a gente Porque a nossa vida é finita. E quando você vai, você vê, ali acabou a vida. E na minha crença, uma grande lição. Na minha crença, segue uma outra. Mas ali... olhando para ele, vem as reminiscências, as coisas boas. Isso me faz bem. Uhum. É uma terapia que eu desenvolvi. É uma grande lição de vida. Experiência. A morte, ela nos ensina muito. Ela é uma grande professora. Pois é, terrível, né, a gente dizer isso. Mas porque ninguém quer morrer, ninguém quer estar perto da morte. Mas é inevitável. É inevitável. E tudo que a gente está falando aqui, que é um processo natural, que todos nós passamos, isso não quer dizer que você não vá sofrer. A gente não nega o sofrimento. Ele existe. Tem que ressignificar isso? A gente precisa ressignificar. E o que é que ajuda? Rede de apoio, quem está ao seu lado, que identifica o que é as suas necessidades, que é a família, amigos, a sua estrutura psíquica, o seu histórico de vida, que se você já perdeu, tem gente assim, mas como é que eu me preparo ou me preparo mesmo para que eu consiga lidar com a morte de um ente querido quando isso acontecer?
é você encarando as pequenas perdas ao longo do caminho que a gente perde. A Rede Memorial oferece esse suporte de luto para os seus clientes e comunidade em geral. Qual é o Instagram da Rede Memorial? E a senhora tem um Instagram pessoal onde a senhora fala do que a gente conversou aqui no programa? Sim, a gente tem a Rede Memorial Fortaleza, que é o Complexo Velatório. Tá. Temos o... E o seu Instagram particular? O meu é Elaine de Tome, com MY no final. T-O-M-Y? Isso. É família? Tome? Elaine de Tome? Legal. Interessante, diferente, né? E o Instituto Revoar, @Instituto Revoar, que é onde a gente auxilia as pessoas. Nós temos grupos gratuitos, abertos para todo o Brasil, de depressão, ansiedade e luto. No Instituto Revoar. Gratuitamente. Qualquer pessoa pode entrar e fazer parte das reuniões online. Você entra no grupo do WhatsApp, no link lá da bio. E entra no site do Instituto Revoar, tem um Instagram. Instagram. Aí tem Instituto um link. Revoar, tem um link. Aí você entra e tem lá luto, depressão, ansiedade. Aí você faz... Tem os grupos de forma gratuita, onde as pessoas podem participar e tentar se ajudar, né? Isso. Ou permitir que seja ser ajudado. Porque é conduzido por um profissional da área da saúde mental, tem reuniões periódicas e você vai começando a entender melhor sobre esse processo. Doutora Elaine, muito obrigado. Eu aprendi algo importante nos meus 62 anos, né? Que é educativo deixar as crianças vivenciarem de um velório. Ela não era a avó querida dela, que ela tinha tanto carinho. Ela tem que ver. Por que ela não pode olhar para aquela pessoa que morreu? Exatamente. E a gente tem uma mania de não levar as crianças. E eu vou lhe dizer que antigamente era mais comum. Se você vê fotografias antigas, as pessoas ao redor, as pessoas morriam em casa, né? E ao redor da cama tinha fotos que estavam lá as crianças. E com o tempo houve essa negação, esse medo, né? Porque a taxa de mortalidade antigamente era muito mais alta. E agora a gente está fugindo dessa taxa. A gente não quer envelhecer, tá todo mundo usando... A gente está vivendo mais. Usando botox para manter a beleza, né? Mas vivendo ninguém vai fugir dessa ficar para semente. Realidade, não tem. Doutora Elaine, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Um abraço, Renata, e até a próxima. Parabéns pelo seu trabalho. Acabou o programa, doutora Elaine de Tome. 2h, 3 minutos. Desejo a você um ótimo final de semana. Continue na nossa programação na 90,7, Fortaleza FM, também aqui na Supertela da TV Câmara, canal 7.2. A nossa equipe agradecendo a essa semana de trabalho. A gente volta na segunda-feira, 1h com o Ponto de Vista. Tchau.